Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Gente, antes de eu começar o vídeo, dê o like, por favor, tá? O joinha. O pessoal não gosta muito de dar like não, né? Mas se não dá, o algoritmo não entende que o vídeo é relevante e não distribui, tá? Ele vai distribuir conforme o assunto que você deseja. Por isso que o like, o compartilhar, o comentário é importante, tá? Então, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Se quiser deixar algum comentário, eu vou responder, tá? E para tirar dúvidas, alguma coisa assim, é só mesmo no comentário, tá ok? E eu vou falar a data, né? Porque eu nunca me atento a esses detalhes, tá? Hoje é dia 19 de julho de 2026. Chegamos longe, né? Tá, vamos lá. Bora para um versículo que o Senhor me confiou. Está em Mateus 11 e 12. O reino de Deus, ou o reino dos céus, né? Com algumas traduções, é tomado à força, tá? O que o Senhor quer dizer com isso? Bom, vamos lá primeiro para a introdução, tá? Jesus ali, nessa introdução que ele deixou esse versículo, ele estava discipulando, ele tinha escolhido os 12 discípulos, né? Porque eles viraram a ser apóstolos depois da morte de Cristo. Então ele tinha escolhido os 12 ali, tá? E estava discipulando ele. Ele saiu com eles, cada um para a sua cidade, para discipulá-lo. E nesse contexto em que ele deixou esse versículo, estava se referindo a uma questão sobre João Batista. Por que João Batista? Porque João Batista foi o último profeta, né? Depois do Antigo Testamento, ele foi o primeiro. O Senhor ficou 400 anos, né? Algumas Bíblias, eu não sei hoje, a minha mesmo não tem. Antigamente tinha uma página em branco, tá? Essa página que separava o Antigo Testamento do Novo. Essa página em branco simbolizava 400 anos sem o Senhor se manifestar, né? Para o povo, para a humanidade, né? Na história da humanidade. Enfim, hoje nem tem mais essa página em branco. A minha Bíblia mesmo não tem. Mas aí veio o Novo Testamento, né? O Novo Testamento com os 4 evangelhos, né? Dando ênfase aos 4 evangelhos, que é sobre Jesus, tá? Mas lá no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, se fala do eu sou, né? De Deus, né? Sem a presença de Cristo, mas com as profecias, todo profético, profetizando da vinda de Jesus. Então, quando entra no Novo Testamento, ali, a princípio, ali, quando Maria, o anjo Gabriel, né, anuncia a Maria que ela daria luz a Jesus, né, ele já causa um rebuliço ali, né, porque ele fala para Maria, mas não fala para José, né, que ela estava comprometida para José, né, Deus gosta de fazer essas coisas, né, e já criou-se uma confusão, um conflito ali, que ele fala que Isabel, a sua prima, já de idade avançada, também estaria dando à luz, né? Porque para Deus nada é impossível. Então, como quem diz, Maria, vai lá para casa de Isabel, né? Porque coitada da Maria, né? Só Jesus na causa, na vida dela e de nossa, né? Então, Maria foi lá para casa de Isabel, tá? Porque eu imagino o contexto ali, né, no núcleo ali de Israel, pequeno, né? A fuxicaiada, né? Naquela época, Maria grávida, né? Sem estar casada, né? Até o povo fala muito, os evangélicos não gostam de Maria. Gente, não é isso. Não idolatra Maria, mas que quisera nós ter a coragem de ir Maria. Porque numa época onde a mulher era apedrejada até a morte, ela aparecer grávida e explicar para o povo que não acredita hoje, imagina naquela época,
que ela estava grávida do Espírito Santo. Ai, gente, faça-me o favor, né? Eu queria ter a coragem dela, né? Mas então tá bom. Ela correu lá para casa de Isabel. Isabel já estava de 6 meses, né? Que o anjo Gabriel fala isso, né? E Maria ficou ali, tá? E quando Isabel viu Maria, né? A criança pulou dentro do ventre dela. Fala, que honra que receber em minha casa a mãe do meu Senhor. O Espírito Santo já em Isabel já revelou que Maria estava grávida do Senhor de nossas vidas. Mas não é nesse contexto que eu quero me atentar, não. Então Jesus estava falando ali, com os discipulando, né, os 12 ali, né, os 12 dele. E ele estava falando, né, de João Batista, né? Até no versículo 13 ele fala, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até João, então. João que veio falar assim, da vinda de Cristo, né? E o que João pregava, né? O arrependimento dos pecados e o batismo. João Batista se firmou nesse critério. Perdão, gente. Arrependei-vos de ser batizado. Né? Ele se firmou ali. No ministério dele ali, quando ele batizou Jesus, né? Ele se posiciona ali. Mas quem sou eu para te batizar? Não sou digno nem de amarrar as tuas sandálias. Aí Jesus, como quem diz, faz o que você tem que fazer para dar o exemplo, né? Então esse critério do batismo, Jesus não tinha pecado para se batizar, descer as águas e se batizar. Porque o batismo simboliza isso, desce as águas, morre o velho homem e nasce o novo, né? Sem pecado, mas não quer dizer que não vai pecar mais, né? É a consciência do perdão, né? A inclinação, o nosso eu se voltar para Jesus e nos arrependermos todos os dias, tá? Porque pecar a gente peca mesmo, viu? Tô falando Jesus. Então ele fez porque ele tinha que fazer para dar exemplo, para deixar exemplo para a humanidade sobre o batismo. O descer nas águas, nascer uma nova criatura. O que é uma nova criatura? Um cristão. Para nós do cristianismo, né? E seguir a Jesus. E nesse capítulo 12 aqui que ele fala que o reino de Deus é tomado à força, por que Jesus fala isso? Porque João Batista já havia sido preso, né? E ele estava lá no cárcere e ele mandou um recado para um de seus discípulos, que ele também tinha os discípulos dele. Se Jesus era mesmo Jesus, o Cristo, que havia sido profetizado no Antigo Testamento, ou se era outro que havia de vir, né? Que muitos falavam que era Elias, enfim, mas até João Batista ficou em dúvida ainda, né? E no contexto da Bíblia, se você se aprofundar na leitura, vocês verão que o anjo Gabriel fala para Maria, sua prima Isabel. Então eles eram primo ali de segundo grau, tá? Mas vamos embora. Por que o reino de Deus é tomado à força? Gente, a igreja contemporânea, ela criou um estereótipo de que aqui é vida boa, de que a gente vai conseguir o reino de Deus ali na moleza, na osmose. Gente, isso é uma ilusão, tá? Isso é uma ilusão. Jesus não prometeu vida boa aqui, não. Jesus não prometeu. Muito contrário, Jesus falou, aquele que não tomar a sua cruz e seguir-me não herdará o reino de céu, negue-se a si mesmo, enfim, Jesus, pois, deixou ali, falou que a gente teria várias provações.
E nesse contexto que o reino de Deus é tomado à força, é o que eu vejo. Eu falo pela minha vida. Eu não gosto de me guiar pela vida dos outros. Gente, a pessoa quando ela é cristã, que ela tem um propósito, um ministério, eu vou falar por mim. Olha, eu vou te falar, é uma luta. Você mal vence uma guerra, já vem outra. É uma dificuldade para você disseminar a palavra, para você falar, para você pregar. E muitos desistem. Eu não acredito, eu já falei que eu não acredito que tenha livre-arbítrio. Então eu não vou entrar no mérito se a pessoa desistiu ou não, se ela foi chamada ou não, porque o chamado, o escolhido, separados para a obra do Senhor é uma coisa, a pessoa querer, o desejo dela é outra, não significa que ela é para aquilo. Eu, por exemplo, ninguém vem falar para mim que eu tenho um ministério de cantar, de louvar. Estou falando numa coisa para que os outros vejam, tá? Eu canto para Jesus aqui na minha casa. Estou falando uma coisa que a mídia veja, que as pessoas vejam, olha, pelo amor de Deus, né? Jesus, acho que Deus só aguenta a minha voz porque Ele aguenta tudo. Mas eu não sou levantada para a área do louvor. Eu não sou. Então, cada um é na sua área. E assim é com todas as áreas do ministério para pregar o reino, para pregar as boas novas. Um é em aula, um é na pregação do culto, não sei, é em oração, tem vários ministérios. Mas as pessoas que são levantadas, e até mesmo as que estão dentro da igreja, que não tem nenhum cargo, gente, é uma dificuldade atrás da outra. Quando a pessoa aceita, fala assim, Jesus fala assim, agora a minha vida vai melhorar. Olha, eu tenho dó. Gente, quando eu me converti, que eu aceitei a Cristo, a primeira visão que eu tive foi o véu se rasgando. Eu tive uma visão do véu se rasgando na minha frente. Eu não sabia dessa passagem que quando Jesus morreu, o véu do templo lá, que não dava acesso a ninguém, né? Só os fariseus, que tinha se rasgado o véu de cima a baixo. E eu tive essa visão do véu se rasgando. Quer dizer, eu tive acesso a Jesus, a Deus. O Senhor me concedeu esse acesso. Eu não precisava mais de intermediário para Ele, porque na antiguidade se sacrificavam animais e ninguém podia entrar. Então, é o estereótipo. Tem coisas que não deixam você ter acesso a Deus, tá? E eu creio muito que Jesus, quando falou esse versículo que o reino é tomado à força, porque vai aparecer dificuldades, vai aparecer, como fala, tribulação, para te tirar do foco, da palavra, da leitura. A carne, é cansaço, é sono, é indisposição, é briga. Olha, eu vou te falar, quando um cristão, assim, fala para mim, né, uma pessoa que se diz cristão, porque a essência dele eu não conheço. Aí porque eu tenho a vida boa, porque Deus me deu tudo, me deu isso, me deu aquilo. Eu fico olhando assim, eu não falo nada porque eu não gosto de julgar. Eu falo assim, será que tá te seguindo mesmo? Porque, que nem eu falei, eu tiro uma base por mim. Eu mal saí de uma luta, entra outra. E os primeiros a se virar contra você é os da sua casa. Mas não é porque eles são ruins, é porque eles conhecem a tua essência, né? Fala, nossa, mas quem é ela? Pecadora? Quem é ela para estar falando de Jesus? É porque ela fez isso e fez. Então, o inimigo, né? Que nem falo, o inimigo das nossas almas, o inimigo da nossa vida que está aqui governando o mundo, que ele está, viu, governando o mundo. Ele usa as pessoas. E as pessoas acabam falando. Às vezes nem é por maldade, é porque ela conhece a nossa intimidade, ela conhece o nosso íntimo, as nossas mazelas, os nossos pecados. A nossa própria casa se levanta contra nós.
E isso magoa mais do que tudo. Aí começa a se levantar a ira, a mágoa, o rancor, sabe, contra a nossa própria casa. Sabe, eu levo uma vida que eu falo, Senhor, eu queria saber, que nem falou, eu vi uma mulher no TikTok, foi quantas batalhas o Senhor me escreveu, não dá para diminuir uma aí não? Porque vai falar que a vida hoje tá boa, as pessoas já, mesmo sem ser cristã, não tá, gente, elas estão se iludindo. Vamos combinar, né? Que a vida, pelo menos as que eu conheço, não tá boa para ninguém. Mesmo com Cristo, sem conhecendo que a gente vai driblando. Dribla aqui, dribla ali. Com a mídia, então agora com as redes sociais, eu louvo a Deus pelas redes sociais, gente, por Deus, porque a gente teve acesso a tanta coisa que a gente não sabia, sabe, que a gente era enganada, sabe, até mesmo pelas escrituras sagradas, mas também, eu vou te falar, tem os dois lados, né? É tanta coisa para te iludir, para te desviar do foco, sabe? Para tipo ilusão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com esse quesito de rede social, de mídia, sabe? Até o jornalismo, gente, pelo amor de Deus, o jornalismo ele nem fala a verdade pra gente, sabe? Principalmente o que está acontecendo no reino, no âmbito político. Sabe, é uma mascaração uma atrás da outra. Se você quer saber de uma verdade, você tem que entrar num canal independente. Mas tá, não vou falar disso não. Então, o inimigo usa coisa para te desviar do foco, tá? E é assim, quando esse versículo me leva lá atrás, né, para Davi, né? Quando Davi enfrentou Golias, né? É, eu, ele já tinha sido ungido rei, né? Mas ele era moleque, né? Moleque, criança, praticamente um adolescente. E quando até o povo fala muito, nossa, Davi matou o gigante, Davi matou. Mas vocês têm que entender o contexto. Ele estava ali pastoreando ovelhas, os irmãos estavam na guerra lá, né? No exército de Saul. E o pai disse, Davi, vai levar pão e queijo, né, para os seus irmãos e trazer notícia, porque eles já estão lá há muito tempo e eu não tenho notícia do que está acontecendo. E Davi foi, né, deixou as ovelhinhas lá do pai dele lá e foi lá saber. E quando ele chegou, estava lá o exército dos filisteus, né, com Golias, né, era um gigante realmente, né? Tripudiando em cima do nome de Deus, né? O Deus de Israel, né? Cadê o Deus de Israel? Um fala assim, escarnecendo, né? Com Israel e o nome do Senhor, né? E o exército de Saul ali parado, olhando. Mas por que que eles estavam olhando? Nesse contexto dessa batalha de Golias, né, ali do exército de Filisteu com o de Israel, eles não queriam guerrear. Eles queriam um homem, apenas um homem que tivesse a coragem de enfrentar Golias. Só um, eles queriam um duelo. Se você ler a passagem, você vai ver. Eles queriam um que duelasse com o Golias. Só um. Aí eles falaram que se ganhassem, eles seriam escravos, e se Israel ganhasse, perdesse, eles seriam escravos dos filisteus, porque os filisteus atormentaram, viu, no reinado de Saul e de Davi. Enfim, aí Davi chegou ali, né, e viu o judeu, o gigante, escarnecendo com o Deus de Israel, né, e ele perguntou o que estava acontecendo. Aí o capitão da guarda lá, né, que pegou o queijo, ele falou que ele estava à procura de um homem. Enfim, nesse contexto todo, aí Davi falou que ele ia enfrentar. Aí todo mundo, né, porque ele era uma criança praticamente. Como você vai enfrentar um homem desse tamanho, né? Você sozinho, sem experiência de guerra, sem nada.
Aí eu sei que ele vai, né, que fala com Saul, Saul promete que quem vencesse, já tinha prometido para os soldados, que quem enfrentasse, ele daria a mão da filha em casamento, não teria mais que pagar imposto para o reino, enfim. Eu sei que Davi foi lá, pegou 5 pedras, foi lá no ribeiro, escolheu 5 pedras, né, e ele, de uma funda, né, no nosso contexto aqui, brasileiro seria um estilingue, né? Mas você vê que não é uma que gira, né? E taca pedra. E, e ele acertou no meio da testa de Golias, mas ele não havia matado Golias. Aí, quando ele viu que Golias, porque pela trajetória era para inclinar para trás, mas Golias caiu para frente, tá? Ele pegou a própria espada de Golias e cortou a cabeça. Aí ele matou Golias. Então, Davi ali, ele conquistou o reino por ali. Não que ele foi imediatamente feito rei de Israel, mas foi o feito dele que perdurou até hoje nossa época atual. Se fala dessa passagem que Davi venceu Golias. Ele venceu, mas ele venceu porque ele teve coragem. Porque os gigantes, né, que muita gente relaciona as nossas lutas com o gigante, né? E eles se levantam mesmo contra a gente. E Davi, praticamente ali, foi consolidado, assim, espiritualmente, o reino dele foi consolidado ali. É claro que depois foi mais para frente, né? Porque depois ainda teve a perseguição de Saul, né? Sobre a vida de Davi, porque Saul sabia que Deus já tinha escolhido. No íntimo dele, ele já sabia que Davi seria o próximo rei de Israel. Então, Jesus, quando ele veio, que todas as pregações dele remetem ao reino dos céus. Não remete a nós a esse reino aqui na terra. Ele reina, ele está vivo, ele reina, ele é Senhor dos senhores, mas esse mundo foi entregue a Satanás. Ele falou isso para Jesus lá, quando Jesus estava jejuando. Levou Jesus lá até a última tentação. Foram três tentações. No pináculo lá, no lugar mais alto, mostrou todos os reinos aqui da terra e falou: se tu te prostrares a mim, eu te darei todo esse reino. Foi-me dado. Quer dizer, foi dado para Satanás. Quem deu foi Deus. Que desde a queda do homem, nós estamos entregues aqui. Aí cabe a cada um de nós saber o seu papel. Porque, na verdade, a salvação, Jesus pregou o reino dos céus. Depois, se for ver em Apocalipse, em outros livros, fala que Deus fará uma nova terra, uma nova Jerusalém. Gente, onde é isso? Eu não sei. Se vai ser aqui, se Deus vai refazer o mundo novamente, ou se nós vamos reinar do céu, eu não sei. E também não, eu acho que não é prioridade a gente saber. O que importa é nós herdarmos a eternidade com Jesus. Esse é o propósito. Mas então, vai aparecer tribulação. Se você não bater o pé e não fizer firme, não for firme, você não herda. Porque muitas coisas vai te desviar do caminho de Jesus, do caminho da salvação. Você quer ver o Satanás ficar bravo? Com o povo de Deus, é com o cristão. Aí é que ele se levanta mesmo. Não está preocupado em levantar quem não é cristão. Isso daí já tem muitos na mão dele, comendo na mão dele. Ele está se preocupado com o povo cristão. O povo que bota o joelho no chão, que ora, que clama a Deus. É com esse que ele está perturbando, acabando com a paciência das pessoas, que eu falo, tem hora que ele acaba com a nossa paciência, viu? Então até tem uma denominação, que eu nem vou falar nome, que eu não gosto de falar,
que fica pregando o reino dos céus, o reino dos céus, o paraíso, o paraíso. Um dia eu falei para ele, meu filho, eu te falo uma coisa, vocês pregam o reino, vocês não estão mentindo, só que vocês não pregam o caminho. Vocês estão achando que vocês vão conquistar o reino de Deus assim na osmose? Só saindo de porta em porta e falando? Falei, vocês acham que é simples assim, herdar o reino de Deus? Eu falei, quem dera. Falei, estuda as escrituras, estuda os evangelhos. Falei, tem muita coisa aí para você se negar. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Gente, uma das coisas mais difíceis que a gente tem de abrir mão é do nosso ego. Ah, eu quero, eu sou. Isso daí é muito assim, ascendente, né? Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou bela, eu, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, não é sobre isso. Eu falo sempre, eu gosto sempre de falar, o mundo não é sobre nós. Nós estamos aqui, é sobre Jesus. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, tudo que está girando aí é para apagar Jesus da história. Vocês prestem atenção, tenham discernimento espiritual, essa pesaiada toda que está acontecendo aí, bombardeio, invasão. Gente, isso daí é Mateus 24, é reino se levantando contra o reino, nação se levantando contra a nação. Já está bem próximo do fim. Então a mensagem é essa, que vocês sigam firme no Evangelho, o Evangelho da salvação, tá? E, e é difícil sim. Eu queria ter uma palavra mais animadora e falar que vocês só ir lá louvando, agradecendo e jejum, mas não é assim. Não é assim, é muita dificuldade, tem muita negação. O mais difícil é o eu, nosso ego, o eu. Eu tenho que esquecer a Cida mãe, a Cida esposa, a Cida irmã, a Cida dona de casa, para me dedicar ao meu Deus, para dobrar o meu joelho, clamar pela minha nação, clamar pela minha casa, pelos meus amigos, pela minha família, pelas igrejas, clamar pelo povo. Como eu não sei quem é quem, eu falo, Senhor, olha o teu povo, o que teu povo está passando? Porque ao mesmo tempo que você vê tantas pessoas iludidas, você vê tanta pessoa aí, sabe, com a alma atormentada, chorando, com tribulação, e elas não têm nem com quem desabafar, tá? As pessoas, a maioria que está atormentada de alma, ainda fala, eu tenho esperança em Deus. Eu creio mais nessas que estão chorando do que nas que estão felizes comemorando. A Bíblia fala, é melhor você estar chorando com os que sofrem do que estar sorrindo com os que sorriem. Tá? Então, vocês que estão sendo perseguidos, que estão passando por tribulação, seja de doença, seja de financeiro, gente, faz parte do processo. Você que é cristão faz parte do processo, tá? Se humilhar em oração, clamar, jejuar, tá? O pessoal usa muito coisas fake, né? Até fala assim, os humilhados serão exaltados. Mentira. Não existe esse versículo na Bíblia. Jesus fala, humilha-te e eu te exaltarei. Tá? Jesus fala que nós temos que nos humilhar a Ele. Porque humilhar pelo mundo, pelas pessoas, a gente é humilhado isso todos os dias. Tá? Eu deixo por aqui a mensagem para vocês refletirem, tá? Na mensagem do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, com saúde, paz e alegria, né? E vamos focar e orar, porque o povo de Deus, o povo de Jesus,
está precisando de muitas orações, das nossas súplicas em orações, tá? Nesse contexto entra muita coisa, tudo que está acontecendo aí no mundo, tá? Que vocês tenham um bom dia.